Jesus. Amém. Estão me ouvindo? Tá ligado? Aê! Bom dia! Graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. Você tá bem? Não tá bem? Mais ou menos? Eu gosto de ouvir sempre a igreja, porque não é porque você tá aqui que você tá bem, amém? Tem gente que tá aqui e não tá bem. E eu vou te dizer uma coisa, você está no melhor lugar para quem não está bem também. Então não se sinta mal. Queridos, eu fazia tempo que eu não ficava tão nervoso para pregar. Eu preciso confessar. Aí você talvez pergunte assim, ué, mas você não é pastor e não prega? Prego todo domingo. Mas tem púlpitos e púlpitos nessa vida. E o pastor Marcos Davi, pastor Marcinho, e até o pastor Ézio, que eu não conheço, mas por estar aqui eu já considero, porque são pessoas que eu admiro muito. Então, sabe aquele domingo que você queria muito que sua mãe estivesse no primeiro banco vendo você, dizendo assim, olha onde eu cheguei, mamãe? É o que eu estou sentindo nesse domingo. Então quero agradecer aos meus amigos, mentores, sou muito fã desses caras, muito fã mesmo. Vocês estão em excelentes mãos, primeiro nas mãos do Senhor, depois sobre as mãos de líderes que são tementes a Deus de uma forma que eu enquanto pastor vi poucas vezes. Então obrigado pela honra. Obrigado pelo carinho, é sério, eu tava ali torcendo pro menino não acabar a música nunca mais. E a gente ficar repetindo o refrão, e aí de repente alguém ia subir aqui e ia falar assim, poxa, não vai dar para ter a pregação porque passou o tempo. Eu ia falar, não há problemas, porque o Senhor já falou conosco essa manhã, e eu estou muito feliz por tudo que a gente viveu essa manhã. A última vez que eu estive com vocês foi num sábado, nem era esse lugar tão bonito assim. Estava diferente um pouco, eu estava ali impressionado, vou ser muito sincero, os primeiros 2 louvores eu nem participei, porque eu estava pasmo de alegria, porque quando os nossos se dão bem, a gente se dá bem por tabela, e eu estava muito feliz. E aí, quando a menina do dízimo subiu aqui, Jesus de misericórdia, quem é essa menina? Minha filha, se você fosse da minha igreja, você ia fazer o dízimo todo domingo, porque o que você, juro o que eu estou dizendo não é zoeira, e com respeito a quem faz quando não é ela, mas é sério, fazia tempo que eu não vi um momento de dízimo tão bonito e tão profundo, e eu não estou zoando. Que menina de Deus, se você quiser morar em Guarulhos, me avisa. Não, me avisa que eu vou te mostrar uns lugares, porque, gente, que lindo. Então eu estou muito feliz. Eu sou o Bruno, eu tenho 38 anos, há 3 meses e meio, eu tive a honra de ser escolhido para ser o pastor da primeira igreja batista de Guarulhos. Talvez você estranhe, né? Falar assim, mas você é o pastor principal de jovens? O principal, olha que ponto chegou a igreja de Jesus, gente. E eu estou muito feliz com isso, porque a gente está vivendo um tempo incrível. Infelizmente eu estou só porque lá também está tendo programação, mas eu gosto muito de apresentar minha família onde eu chego. Eu sou casado com uma das mulheres mais incríveis que Deus já criou. Eu acho que depois da minha esposa é difícil ter alguém tão especial como ela no mundo, e eu não falo isso da boca para fora. Minha esposa é uma das pessoas mais crentes que eu já conheci na minha história. Ama Jesus de um jeito lindo, tem a mesma idade que eu, e ela é aquele kit completo, que ela é bonita, é educada e é crente, irmãos. Sério, quem me vê com ela sempre pergunta para ela, a irmã perdeu alguma aposta para estar com esse rapaz? E vou te dizer o porquê em especial, porque quando nós começamos a namorar, e quando nós nos casamos, pasmem, eu tinha 165 quilos. Ei, calma, precisa... Meu Deus do céu. Eu sei que é muito, mas... E ela mostrou desde o começo que o que tinha por mim era amor mesmo. E Deus, em sua infinita bondade, nos deu Helena. A gente tem uma filha linda de 6 anos, que é, gente, crente raiz. Minha filha é crente, minha filha é uma espécie de testemunha de Jeová Batista. E não é zoeira, ela ama falar de Jesus de onde ela vai. E agora, ela gosta muito, ela vai ser parecida com a menina do dízimo, em nome de Jesus. E ela vai fazer o dízimo da minha igreja enquanto eu for pastor. Mas Helena tem um negócio com Jesus, com 6 anos, que eu não entendo. Eu agradeço. Claro, a gente se esforça muito. Uma dica para você que é pai, lá em casa a devocional, o culto entre nós 4, acontece todos os dias no café da manhã. A gente senta na mesa para tomar café e só levanta quando acaba todo o culto. E Helena presta muita atenção e já está fazendo eu pagar mico, igreja. Recentemente, um casal de amigos foi jantar em casa e a gente conversando, e ela chegou para o casal e falou assim, tio,
tá afim de brincar de o que é bíblico? Ele falou, claro, porque eu acho que ele pensou, uma menina de 5 anos não causa mal a ninguém. E começaram a brincar de desafio bíblico. E ela começou dizendo assim, tio, quem foi que construiu a arca? Ele fez, oh meu Deus, que linda, foi Noé. Aí ele falou, Helena, quem foi que bateu o cajado e abriu o mar? Ela falou, tio, Moisés. Tio, quem que mergulhou no Rio Jordão 7 vezes para ser curado da lepra? Aí ele fez assim, que menina linda, gente. E ela, vamos, tio. Eu, irmãos, ali torcendo para Deus mandar alguma coisa, um raio, cair o telhado, fazer alguma coisa. Porque ela começou, porque ela é uma criança, ela não entende. Ela falou assim, tio, parece que você não sabe. E ele ficava assim para a esposa, como é o nome dele mesmo? E eu pensando, Jesus. Aí eu falei, filha, vamos acabar a brincadeira. Ela falou, vamos, é só ele acertar que eu paro. Você sabe quem foi, né? Tem crente nesse lugar, graças a Deus. Você que acertou pode jantar lá em casa e brincar à vontade. Mas como nem tudo é tranquilidade, porque Helena é muito tranquila. Quando Helena tinha 3 anos, Deus mandou ele, Benício, de 3 anos, e que começou essa semana a aula de bateria. Benício é um baterista legítimo. O problema é que para toda casa que tem um baterista tem que ter uma bateria. E o menino toca a música da igreja o dia inteiro. Só que ele quer que eu seja o cantor e o que toca violão. Só que, irmãos, eu toco 4 músicas no máximo. E todos os dias, pai, vamos ensaiar e fazer o nosso culto, que é o outro culto. E ele é moleque. Ontem eu descobri que ele foi no aniversário e bateu em alguém. Ela falou assim, tá muito difícil. Eu falei, então, eu concordo, mas não esquece, ela é uma princesa. Ele é esse negócio aí mesmo que Deus mandou, para que a nossa vida seja mais balanceada. Então esse é meu povo. Eles só não estão aqui realmente por causa da nossa igreja lá. E eu gosto de falar deles, sabe por quê? Porque uma das coisas que eu tenho dito muito na minha igreja é que se a gente não cuidar dos nossos, primeiramente dentro de casa, não tem por que cuidar dos outros que estão fora. Nossa família é o nosso primeiro ministério, amém, irmãos? Então, se você chegou essa manhã, brigado com a tua esposa, com teu marido, com teu filho, com a tua mãe, com teu pai, em nome de Jesus, não deixe chegar até o almoço isso aí não. Sabe por quê? Porque a gente está perdendo muito tempo com besteira. Depois que perde é muito tarde. Então vamos aproveitar enquanto tem. Amém? O que eu quero trazer para a gente hoje, eu dei o tema, nós, igreja atuante. Eu fiquei em dúvida se era algo propositivo para a juventude ou se era algo para a igreja, mas como era domingo, eu pensei em trazer algo muito mais para a igreja, mas é claro, que serve para todos, inclusive para a juventude. E o que eu quero trazer para a gente hoje, eu vou ser muito sincero contigo, é uma mensagem de algo que Deus tem incomodado muito o meu coração. E não tem como, nos nossos movimentos, sejam eles filosóficos ou teológicos, mas nas nossas reflexões, é muito comum que algumas coisas comecem a pegar o nosso coração. Em especial para a gente que tem o privilégio de pregar a igreja de Jesus. E uma das coisas que eu tenho refletido muito e tenho repetido muito para a minha igreja, é que existe um plano do inimigo das nossas almas que para mim está muito claro. E que se a gente perceber, diminui muitas dores que a gente tem. Porque para mim, nós vivemos um tempo onde o inimigo, ele tenta gerar sobre a igreja de Jesus um movimento para que fiquemos dispersos. Eu não sei se você percebe isso. Porque, irmãos, a gente olha para a vida da igreja de Jesus, eu não sei se você consegue entender. É uma vida que se a gente estiver bem, se a gente estiver unido, ninguém segura a gente. Você concorda com isso? Quantas pessoas tem aqui? Eu não faço ideia, porque está cheio. Quantas pessoas cabem aqui, pastor? 1000 pessoas. Digamos que a gente está em 900 hoje, para não errar nem para lá nem para cá. Meu irmão, 900 pessoas que saem de um culto pela manhã, no 220 com Jesus, São José não é a mesma. Amém? Se você for almoçar fora, você vai tratar todo mundo bem. Você vai ser aquela pessoa que destoa. Se você for para uma festa de família que nem todo mundo é crente, você vai ser o gente boa, que ama todo mundo. Se você for almoçar em casa, a tua esposa pode ter feito um arroz com ovo. Você vai falar, meu Deus do céu, vai para o Masterchef maravilhosa. E ela vai olhar e vai falar assim, mas cozinhar para um homem bonito assim é fácil. Não é assim a vida? Só que por estar disperso, a gente tem perdido o foco naquilo que realmente importa, igreja. É muito importante, e entendam a minha fala, por favor. Evangelizar é importante, sim, é uma das nossas funções. Mas a gente foi ensinado, na minha ótica, muito errado em algumas coisas. E eu vou te dar um exemplo.
Nós gostamos de falar que a igreja é chamados para fora, mas não é. A igreja, ela quer dizer assembleia, onde a gente se junta. E por se juntar e estar bem, nós vamos para fora. Porque tem muita igreja preocupada com os de fora, enquanto os de dentro sofrem. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez do seu lado nessa manhã, tenha alguém vivendo a pior fase da vida. Qual a lógica de eu querer levar consolo para os de fora, se quem está do meu lado está passando por problema? Eu prefiro, numa busca, curar os de dentro, para que juntos possamos ir para fora. Eu prefiro ter um movimento aqui dentro, para que juntos, porque nós entendemos muita coisa errada na vida. O ide de Jesus se tornou algo missionário, missioneiro, para alguns. Não, o texto ali está dizendo indo, enquanto nós vamos, porque nós somos a igreja. É enquanto nós caminhamos. E se a gente não percebe as artimanhas do inimigo, nós temos esse tipo de problema. Irmãos, desculpe dizer, nós precisamos observar que por muito pouco, ano passado, a gente quase quebra a igreja. É tempo de renovar as nossas forças, para que o inimigo entenda com quem que ele está mexendo. Porque sabe uma coisa que eu tenho para te dizer nessa manhã? Essa igreja aqui tem um dono, Jesus de Nazaré. E é Ele que a gente vai representar. Então, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, por favor. Romanos 12. E nós leremos do 9 ao 16. Romanos capítulo 12. Nós leremos do 9 ao 16. Podemos? Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga me ajude. Como ninguém disse. A partir do 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dEle, que é viva, eficaz e tem um poder de transformação sobre as nossas vidas. Queridos, um pouquinho aqui de contexto, só para a gente entender. Em Romanos capítulo 12, do 1 ao 21, Paulo ele está tratando sobre o crente justificado e que ele precisa praticar essa justiça como um servo do corpo de Cristo. Nós temos o livro de Romanos como um grande livro de doutrina, um livro de muitos ensinos, em especial do 1 ao 11. No 12 é um tratar onde Paulo fala sobre uma questão do crente no mundo, sobre o crente que se acha, sobre o crente para com o crente e sobre o crente para com o mundo, o crente com os dons. Nós estamos então diante de um texto que vai nos ajudar a entender o nosso viver. Quando a gente vai para o 9 ao 16, a perícope que nós lemos, nós temos aqui uma exigência meio que comunitária para os crentes quanto a essa prática de justiça, estendendo isso a um amor sobre todos. Esse é o resumo do que Paulo está escrevendo para a gente. Ou seja, nós estamos diante de um texto que nos dá uma receita de uma igreja atuante. A receita de uma igreja que leva a sério aquilo que ele disse, inclusive em Gálatas, capítulo 5, que é para fazer o bem a todos, mas começando pelos domésticos da fé. O que eu quero propor hoje é esse caminho onde nós observamos o que é importante para a igreja. É onde a gente começa a perceber que igreja não é clube, aonde eu vou e tenho minha cadeira cativa, aonde eu vou para receber. Lá na nossa igreja, o nosso ministro de louvor, ele tem uma linda mania de, geralmente, quando ele vai ministrar, e isso ele repete por vezes, eu acho muito bonito, ele fala assim: irmãos, aqui o palco começa aqui nessa ponta
e termina no último irmão que está escalado no estacionamento. Porque aqui tem uma única pessoa que veio para assistir esse culto, o próprio Deus. O restante, todos nós estamos aqui para prestar um culto. Então o que eu quero propor para a gente nessa manhã é esse caminho, é esse tempo de viver de forma integral uma igreja atuante. E o que eu preciso? Quando eu vivo uma igreja atuante, primeira coisa que eu quero deixar no seu coração, eu vivo uma igreja atuante quando eu vivo uma vida de amor e humildade com o meu próximo. Olha o que diz o começo, o 9 e o 10. O amor deve ser sincero. Olha que bonito. Sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Eu peguei uma definição no próprio dicionário, para não ser uma coisa bíblica, sobre o que é um amor fraternal. Olha isso no dicionário. Amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios, que só seria capaz de fazer por ele mesmo. O amor fraternal é quando eu olho para o outro e faço por ele o que eu faria por mim. Aqui o texto está nos ensinando que algo que a gente tem deixado de lado é esse olhar para o outro como alguém importante. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: igreja não é lugar de disputa, nós não estamos em guerra. Não existe ministério mais forte e mais fraco. O que existe é ministério da igreja de Jesus. No amor fraternal, se eu te vejo sorrindo eu me importo, se eu te vejo chorando eu me importo. No amor fraternal, a gente sai do automático. Perceba, a gente está tão automático que a gente... Você já percebeu isso? A gente chega na igreja assim: ô irmão, tudo bem? A resposta é: eu estou bem, e você? Bem. Você acredita mesmo que de 1000 pessoas todo mundo está bem? Mas por que a gente não tem mais a coragem de falar que não está bem? Porque quando falamos, quem ouve nem sabe como reage. Faz um teste: você está bem? Não. A pessoa faz... Aí é capaz dela responder: eu estou bem, e você? É porque nós perdemos a essência de uma preocupação, aonde, para ter a minha alegria, ela se completa quando você também está alegre. Porque na sequência o que Paulo vai falar é que nós somos corpo. E corpo não fica bem. Quem está com dor aqui hoje sabe. Se você está com uma dor na coluna agora, seu corpo inteiro está sofrendo. Se você acordou com enxaqueca, seu corpo inteiro está sofrendo. No amor fraternal, a gente olha para o outro e começa a perceber que ele também importa. E o texto dá completa dizendo: prefira dar honra mais aos outros do que a si próprio. Ou seja, aqui é um lugar onde muita gente que lá fora nunca foi cuidado, vai ser. Lá fora era excluído, lá fora não tinha vez, lá fora não tinha lugar. Mas quando chega aqui, a gente dá o melhor lugar e fala: sente aqui porque você merece. Percebe como muda o clima? E olha que interessante, no ambiente de um amor fraternal e da troca, se todo mundo fizer, todo mundo se dá bem. É que nem casamento. Vi aqui o texto do Marcos Davi, sempre poeta com os casais. Esse mês agora de setembro eu completo 14 anos de casado, pastor, e 18 de namoro. Comecei a namorar muito cedo, sim, com 12, porque eu tenho 30. Oh, Jesus. Não, estou brincando. Mas olha que interessante, eu sempre falo isso nos casamentos. Se você amar ao outro como ama a si mesmo, se a via for de mão dupla, todo mundo ganha. Dar honra ao outro é parar de se achar. Sabe por quê? Porque crente que se acha está perdido. Porque não, mas você sabe quem eu sou? Não sei, não me faz questão. Porque aqui no amor fraternal e na honra ao outro, a nossa alegria é perceber que estamos cuidando de quem Jesus está enviando para a igreja. Uou! A pessoa chegou aqui desanimada, acabada, machucada, ferida, mas ela encontrou a igreja de Jesus de Nazaré. E de repente ela foi constrangida com aquilo que ela recebeu. Amém, igreja? Segunda coisa, eu vivo uma igreja atuante quando? Quando a generosidade é vivida de forma intensa. E aí quando é Júlia, né? Perdão, Luísa, eu vou errar seu nome várias vezes porque eu tenho esse problema. A Luísa, que vai lá para a minha igreja em breve, a Luísa, falou sobre a forma que ela falou sobre dízimo. Na hora que ela começou a falar, eu falei assim: já posso até matar o ponto 2 da pregação. Olha o que o texto diz na sequência:
Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem hospitalidade. Meu irmão, generosidade não é opcional para o crente. Não é. Você que tem muito, e aqui, fique tranquilo, a gente não vai criar esse evangelho de que ser rico é pecado, não. Desde que o dinheiro não tenha o teu coração. Se Deus te deu muito, você tem a chance de dividir bastante. Olha que legal. Se Deus te deu muito, sabe o que você faz? Todo domingo, escolhe uma família e leva para almoçar, e só fala que vai pagar a conta quando chegar a conta. Se Deus te deu muito, começa a perceber quem está em falta. Queridos, a generosidade, e não é só de dinheiro não. Se Deus te deu muito sorriso, sorria mais. Se Deus te deu o dom do abraço, abrace. Não espere estar na escala para abraçar. Porque no reino da generosidade, aquilo que eu tenho não me pertence, aquilo que eu tenho é nosso. A gente divide tudo. Domingo passado, eu gosto muito dos incômodos que Deus gera no meu coração. E quando Ele gera, eu não quero nem saber o que vão achar. Quando é entre eu e Ele, eu vou e me jogo e não tenho problema. Domingo passado ia ter um almoço na igreja. E a minha igreja lá, gente, é sério, são 3 meses de uma luta para não voltar a 160 quilos. Eles gostam muito de comida, mas chega a ser um negócio assim. Caiu o dente de uma criança, vamos fazer um almoço. Eu falo, meu Deus, é um dente que caiu? Tudo é almoço, tudo é janta, eu estou amando, mas eu sou gordo. Domingo passado ia ter virado paulista. Pratão, tutu de feijão, couve, banana, ovo e tal. E tava aquele movimento, todo mundo comentando nos grupos. E quem prega olha a igreja inteira. E eu vi que tinha um pessoal diferente. Eu vi que tinha visitante. Aí quem pregou foi o nosso ministro de louvor. Ele terminou de pregar. Aí eu fui lá só para orar, só para terminar, de verdade. Aí eu falei assim para a igreja, fecha os olhos. Eu acho que o pessoal pensou assim, porque eu sou um cara conhecido por gostar de fazer apelo. E eu faço mesmo. E aí todo mundo falou assim, ué, ele vai fazer apelo na pregação do outro? E o meu apelo foi assim: se você está aqui esta manhã, quer almoçar com a gente, e não tem dinheiro, vai almoçar mesmo assim. E eu fiz um apelo do almoço, primeira vez na vida. Fiz. Quem não tem dinheiro, mandei todo mundo fechar o olho, falei, joga a câmera em mim, não quero ninguém olhando para ninguém. Eu fico de olho, todo mundo fechou o olho, eu falei assim, tem alguém aqui que não tem dinheiro? Dá só um sinalzinho. Tem gente que é recatado e do lar e faz um negócio meio assim. Tem gente que está com muita fome que faz um. Sabe por quê? Porque no reino da generosidade, nós é mais importante do que eu. Porque nesse reino de generosidade é totalmente oposto ao mundo que a gente vive, aonde poucos têm muito e muitos têm nada. É Jesus que transforma o nosso coração egoísta. Irmãos, vocês estão ouvindo uma das pessoas que foi mais egoísta na vida. Eu fiz muita campanha para ajudar as pessoas com o dinheiro dos outros. Muita campanha. Até que um dia, eu estava no meu carro, eu não era pastor ainda. Eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Eu estava numa crise porque as minhas finanças tinham passado por um problema enorme. E Deus falou para mim dentro do meu carro, sabe por que você está triste? Porque o seu Deus falhou. E o seu Deus não sou eu, é o dinheiro. Você só é feliz quando tem para fazer as suas vontades. A partir desse dia, meu irmão, eu só olho o extrato e dou glória a Deus, independente do que tem, falo, vamos embora. Nós precisamos aprender que nesse reino de uma igreja atuante, ninguém caminha só. Claro, temos que tomar cuidado com os folgados, temos, eles fazem parte também. Tem gente que entra na igreja para se dar bem? Tem, mas deixa eu te dar uma dica. Quem são do coração é Jesus de Nazaré, faz o que Ele mandar você fazer e segue o jogo. Compartilhe o que você tem de melhor. Você é uma pessoa inteligente? Propõe para o pastor para ter um cursinho pré-ENEM. Você não é inteligente? Propõe para o pastor para ter esse mesmo cursinho, você vem como aluno. Você é uma pessoa feliz? Sorria. Mas não deixe estar para você, só para você, tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Amém, igreja? Terceira coisa, eu juro que eu vou manter o tempo. Eu vivo uma igreja atuante quando? Quando eu vivo uma vida de empatia. E é aqui que o bicho pega. O versículo 15 é um dos versículos mais conhecidos. Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Está aqui um assunto complexo. Se eu perguntasse para você, é mais fácil se alegrar com quem se alegra ou chorar com os que choram? O que você acha? Quem acha que é se alegrar com quem se alegra? Fala, eu. Quem acha que é mais difícil chorar com os que choram? Fala, eu. E quem não acha nada? Fala, nós. Ok. Aqui tem um negócio interessante nesse texto.
Porque eu também achava que era muito mais difícil chorar com os que choram. Hoje eu não acho. Por quê? Porque no ambiente do choro, a própria emoção já nos ajuda a chorar. Salvo quando a pessoa é ruim na essência. Já viu gente assim? Gente que é ruim mesmo. Mas se alegrar com quem se alegra no ambiente da igreja está ficando muito difícil. Sabe por quê? Porque existe uma disputa de bênçãos. Irmãos, já tem louvor falando disso. Tem um louvor que eu ouvi uma vez e falei, não é possível chamar isso de louvor não. Eu não lembro a música, pior é isso, eu só lembro do tema. Mas ela dizia assim, ó, bem na minha vez de receber tudo aquilo, bem na minha vez. E o refrão diz assim, quando era para eu receber, um irmão recebeu. Isso não é um louvor, isso é uma reclamação com o Procon dos céus. Pô Deus, bem na... Agora veja, quem escreveu essa música provavelmente pediu alguma coisa. E ao ver que o outro ganhou, teve inveja. Você já viu gente assim, crente frustrado? O irmãozinho está lá, em especial para os jovens. Jovem, você jovem. O jovem ganhando mesada, arrumou o primeiro emprego, foi lá, juntou dinheiro para comprar um carro, comprou um Uno 92 a álcool, motor argentino, mas é dele. Aí ele chega na igreja com aquele negócio esfumaçando, feliz da vida, e diz, comprei meu carro. Sempre tem um infeliz para dizer, e isso lá é carro? É porque a gente não gosta de se alegrar com quem se alegra. Porque se ele está feliz, pode ser uma mobilete. Percebe? Se alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram, é dizer para o outro, a tua dor é minha dor, mas a tua alegria também é minha alegria. Irmãos, no ambiente da alegria e da conquista, não há disputa. Às vezes acontece. Eu já tive uma amiga assim uma vez, mas já está perdoado, eu só vou contar porque está perdoado. Gente, eu lutei tanto para comprar um primeiro carro zero, mas também só tive um até hoje. Eu tive vários carros, todos usados. Estava pensando nisso hoje de manhã, eu falei, tudo que eu tenho eu compro usado, ou vida. Mas tá bom, eu compro em bom uso. Mas o meu primeiro carro, eu lembro até hoje, 2014, um Fox. Eu lembro do cara furando a placa, pastor Papo, eu falei assim, estou virando homem mesmo, comprei um carro zero. E o medo de dirigir um carro zero? Olha a cabeça. Eu falei, é zero, como é que eu vou pôr na rua? E se bate? Eu imagino Deus falando assim, então perdão, da próxima vez eu te dou um Hot Wheels, você sai com ele no bolso. Saí todo feliz. Primeiro lugar que eu fui com o carro, foi direto para a igreja, porque era pertinho da loja. Parei na igreja, mas também assim, a gente dirige com vergonha, mas quando para, sai macho. Quando eu fechei a porta, eu já saí tipo... Passo o braço assim para tirar a poeira. Comprei um carro. Fui contar para uma amiga da época. Falei, preciso te contar uma coisa que eu estou muito feliz. Mostrei a chave e falei assim, eu e Ellen compramos o primeiro carro zero. Ela respondeu desse jeito, vou falar com meu marido, porque se vocês compraram, eu consigo. Eu lembro do meu semblante caindo, dizendo assim, deita ali para eu passar com ele em cima de você rapidinho. Ele é zero, ele não machuca. Você percebe onde eu estou dizendo? No ambiente da empatia, a tua alegria completa a minha. No ambiente da empatia não está ligado ao valor do que eu acho, está ligado ao quanto você é feliz com aquilo. No ambiente da empatia, se a gente for para a França é legal, mas Bertioga não é tão ruim também. E aqui eu quero dar um recado, de uma forma especial, sobre uma empatia da dor, que é uma coisa que a gente convive muito com isso, em especial nos gabinetes. Chorar com os que choram, só é possível para quem não menospreza a dor alheia. Pais, ouçam o que eu vou dizer. Eu liderei jovem muitos anos na minha vida. Muitos anos. Nós temos a mania de dizer que problema de jovem é frescura. Mas não é frescura, querido. Cada um sente a dor de acordo com a fase que vive. Uma criança, ela sofre por não ter um brinquedo ou porque brigou com alguém. Um adolescente sofre porque ele não tem dinheiro para ir na cantina. É a dor dele. Porque ele é feinho e ninguém na escola quer beijar ele. O jovem sofre porque ele quer ter carro, mas ele tem que estudar, trabalhar, viver, e viver é a última coisa que ele faz. Um adulto sofre por quê? Porque a gente tem que pagar boleto, porque a gente tem que assumir um monte de responsabilidade, porque casamento não é fácil, porque criar filho é responsabilidade. A terceira idade sofre porque às vezes ninguém mais quer cuidar deles, porque estão largados, porque perdeu no dominó. Sofre. Mas é dor. Você percebe onde eu estou dizendo?
Chorar com os que choram não é se eu concordo com a dor que ele sente, mas é baseado naquilo que ele sente. Porque senão a gente quer criar a régua da métrica de por quem choraremos. Aí a pessoa te procura porque confia em você e fala assim: nossa amiga, eu estou mal. O que aconteceu? Aí ela conta o fato e você fala assim: você está mal por isso? Faz isso não. E aqui um recado para os pais. Tudo o que eles fazem hoje, nós fazíamos na idade dele, mas não nos lembramos. Jovem é tudo rebelde, concordo, mas a gente também era. Era ou não era? Ou você fala para o seu filho que você era um santão? Eu lembro que meu pai caiu por terra tudo que ele falava dele quando eu tinha 13 anos e fui tomar um café da tarde com a minha avó. E minha avó falou assim: senta aí que eu vou te falar sobre o seu pai. Eu falei: não é nada. Eu lembro do meu pai nervoso cortando a casquinha do pão, pensando assim: já deu, né? Ela falou: não, vou te contar de 14. Eu falei: conta, avó, vamos. Minha avó terminou de contar, eu falei para meu pai: agora vai para o seu quarto e deita agora. Só sai de lá quando eu mandar. A gente esquece que nós fizemos as mesmas coisas. Então, na empatia, no movimento de escolher cuidar, cuide de todos que Jesus enviar. E quando alguém te contar uma bênção, apenas celebre. Apenas celebre. Não é competição. Eu gosto de usar um exemplo, eu usei recentemente lá na igreja que o crente, quando ele é feliz, ele constrange o mundo. Por quê? Porque crente feliz dá glória a Deus em qualquer coisa. Não é assim? O crente feliz, ele está feliz de carro, mas de busão também. A bênção dele é: o bilhete único está cheio, louvado seja. E se ele entra e está vazio o busão, então ele fala: hoje eu vou sentadinho, escolhe o melhor, vai no banco alto. Quando eu era pequeno, a alegria de pobre era o banco alto. Só quem é pobre vai entender daqui para frente. Não era? Cara, é muito legal quando a gente encontra o nosso clã, não é? Porque tem gente essa hora fala assim: o que é um banco alto de um ônibus? Por que esse gordinho falou busão? O que seria busão? É um ônibus. E aí eu fico me lembrando desses detalhes, e eu usei esse exemplo sobre a teologia do contentamento de Paulo. Crente feliz, ele é feliz quando ele tem uma Havaianas branca com a correia azul, que para mim é o sinal. Só quem foi pobre usou aquilo, não tem como, porque era barato, vem no saquinho plástico. E quando a gente é raiz, agora vem o sinal do crente raiz. Você agora que nunca foi pobre não vai entender, mas eu explico no final. Crente raiz pobre, Havaianas quebrou a borrachinha, o que nós faz? Obrigado, Jesus! Eu fico muito mal quando eu conto esse exemplo e todo mundo não responde. Eu falo: só tem eu de pobre aqui. Meu irmão, quem foi pobre raiz, quando a Havaiana quebra a borrachinha, a gente coloca um prego. Aquilo ali dura mais uns 4 meses. E a gente é tão feliz que quando põe prego e é crente, chega no asfalto, a gente dá um chutão para sair faísca e fala: eita glória! Aqui é poder. Você vai para a igreja soltando faísca. O movimento da empatia permite que você viva isso aqui na essência. Porque aí eu já estou encerrando, eu vou para o meu último ponto. Que para ser uma igreja... obrigado, gente. Você que fez eu te amo. Porque eu tenho um relógio aqui que zerou e eu estou passando mal. Eu vivo uma igreja atuante quando? Quando eu cuido de todos, independente da condição social. É o final do texto, no 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Meu irmão, só a igreja junta o grande executivo e o office boy na mesma mesa e permite que na mesa de Jesus eles sejam iguais. É a igreja que permite com que você use toda a sabedoria que você tem, não para se achar, mas para gerar sobre o outro vida. Aqui, seu título não é mais importante do que o que foi feito na cruz. Aqui, a única coisa que vai nos igualar é o pecado. E o que nos diferencia é a graça. E a graça não vem de nós, vem dele, e não de obras, para que ninguém se glorie. Esse é um ambiente onde a gente tem que orar, para que depois que aquela porta abrir,
todos aqueles que quiserem entrar, entrem e se sintam acolhidos e bem. Esse é o lugar de dividir fardos, de dividir histórias tristes, de dividir histórias boas, de cuidar de quem precisa, de encaminhar um currículo do irmão que está começando, de incentivar o jovem a ir para a faculdade, de abraçar o pai que está chorando, de orar junto, de visitar. Aquele livro do Bill Hybels, Revolução do Voluntariado, uma das partes que eu mais gosto daquele livro é que ele conta que um grande milionário americano encontrou sentido na vida na primeira vez que lavou pratos na igreja. Ele falou que a alegria dele de servir a igreja foi tão grande que o prazer que ele teve nem o dinheiro tinha pago. Tem coisas que você só vai viver se você descer do salto e do altar que você criou e colocou você e se unir aos mesmos que são a igreja de Jesus. Uma igreja atuante cuida aqui dentro, para que lá fora nós tenhamos o prazer de ser a igreja de Jesus. Para que pessoas comecem a chegar aqui dizendo assim: ei, aqui que é a igreja do Ricardo, do Rodrigo, da Juliana, da Luísa, do Fernando. Por quê? É porque eu trabalho com ele, e ao estar perto dele, eu preciso muito ter o que ele tem. É porque eu estudo com ela, e o jeito que ela me tratou na faculdade me fez querer vir aqui, ter aquilo que ela tem. O reflexo de uma igreja atuante é um mundo impactado, querendo receber o que nós já temos. A igreja efetiva, ela é missionária por natureza, porque todos nós somos missionários em ação. A igreja efetiva faz a diferença, e não é à toa que o mundo está vazio. E a minha grande preocupação, enquanto estamos dispersos com assuntos secundários, pessoas vazias passam pelo nosso caminho vazias e saem dos nossos caminhos vazias. Mas quando o oposto acontece, a tendência é que esse lugar não caiba mais o tanto de pessoas que Jesus vai mandar. Amém, igreja? Amém. Eu quero concluir essa pregação dizendo que dá tempo ainda de perceber que a igreja mudou mais o meu caráter do que o meu domingo. O domingo é detalhe, o domingo é gostoso, o domingo é celebração, o domingo é dia de festa, mas aquilo que eu faço no reino faz com que o nome de Jesus seja cada dia mais conhecido. Se você puder fechar os seus olhos, eu queria terminar essa pregação orando por você em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar na ideia de pedir que Jesus cuide da gente enquanto igreja, seja em São José, seja em Guarulhos, seja em qualquer lugar, que nós possamos ser fiéis representantes do reino de Deus. Eu quero orar por você que chegou aqui fraco, sobrecarregado, ferido, abatido, abalado, triste. Eu quero orar por você que está recebendo um monte de má notícia. Ontem eu saí do hospital, era meia-noite e pouco, porque um irmão da nossa igreja, um casal, está com uma filha que tem um problema seríssimo no motor, com uma febre que não cessa, há 4 dias, internada, e ontem ela ia para a UTI. E eu corri para aquele hospital. E quando eu cheguei lá, 9 da noite, só de me olhar eles começaram a chorar, dizendo: por que você está aqui? Falei: porque a dor de vocês é minha. E não é porque eu sou pastor. Irmão, a emoção deles me deixou constrangido. E aí eu orei com ela lá toda apagadinha, cantei 3 palavrinhas no ouvido dela, baixinho, e falei para ele: eu vou ficar lá no térreo até acabar todo o processo de UTI, porque se você precisar no final eu vou estar lá embaixo te esperando para te dar um abraço. Talvez você esteja vivendo essa fase, talvez você esteja triste, talvez você esteja percebendo através dessa fala que você não tem vivido essa igreja na essência. Você tem percebido que você mais pede do que entrega, você mais fala do que faz. Mas também quero orar por você que está dizendo assim: é isso aí, Brunão, estamos juntos, eu já sou essa igreja aí, para que Deus renove as suas forças, para que você não pare, para que os assuntos secundários não peguem o teu coração, para que você não entre nas divididas. Recentemente, irmãos, um vídeo de uma pregação minha acabou bombando na internet, o corte que fizeram na igreja.
E ao mesmo tempo que foi muito legal saber que a mensagem estava chegando longe, eu fui ofendido por muita gente, dizendo que eu era um herege liberal. E a pregação só fala sobre perdão e nada mais. E um rapaz de dentro da própria igreja, não da minha, mas da igreja de Jesus, chegou a me chamar no particular para falar que eu era o filho do diabo. O que eu tenho aprendido é que quem atrapalha a igreja de Jesus é o crente. É tempo de percebermos as nossas responsabilidades e fazer com que o nome dele seja conhecido através das nossas vidas. Jesus, obrigado por essa manhã, por esse tempo e por essa igreja linda. Obrigado por esse culto. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quero pedir por essa igreja. Continue abençoando, guardando, protegendo, os usando de forma tremenda. Abençoe seus líderes, pastores, ministros. Te peço uma bênção especial por aqueles que chegaram aqui nessa manhã cansados, sobrecarregados, tristes, desanimados. Pai, gere empatia, gere generosidade, amor fraternal, que possamos cuidar dos nossos, amar os nossos e viver a intensidade do Teu reino sobre os lugares que o Senhor nos enviar. Obrigado porque essa igreja aqui é Tua e nós queremos ser uma igreja atuante, sabendo que a dor do meu irmão me causa dor e a alegria dele gera sorrisos no meu rosto. Trabalhe sobre todos os corações aqui esta manhã, falando aquilo que precisa ser falado, testificando o que precisa ser testificado, porque o que nós queremos é que o Seu nome seja conhecido por onde quer que estejamos. Obrigado, Jesus, é a nossa oração em Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a igreja.